Vamos voltar ao mundo político? Vamos. Né? Gostei demais da manchete do Correio Brasiliense de hoje. Sob a sombra do apagão e com mais contas a pagar. Em O Príncipe, Maquiavel ensina que um governante deve fazer o mal de uma só vez. E explica. O povo tem memória curta. Esquece rápido. Ontem, logo após as distribuidoras cortarem energia de mais de 3 milhões de brasileiros no Distrito Federal e em 10 estados, o governo anunciou o aumento da CID, Imposto sobre Combustíveis. Com isso, o preço da gasolina deve subir 7%. Se eles forem bonzinhos, né? Também elevou a tributação sobre crédito, cosmético, produtos importados e outros. O objetivo, reforçar os cofres públicos com 20,6 bilhões. Por volta das 15 horas, pouco antes de um sorridente ministro destrinchar o pacote de maldades, entre aspas, maldades, o país foi assombrado por um apagão, fantasma que Dilma garantiu que não havia o risco de voltar. No DF, a falta de energia atingiu 8 localidades, 157 mil estabelecimentos ficaram sem luz. O temor de o país sofrer racionamento de energia derrubou a Bolsa de Valores de São Paulo e mexeu com o bolso de todo mundo, que a gente já está quase que apavorado. Como o candidato, né, hoje deputado distrital, mergulha também na área federal, eu estou recebendo Raimundo Ribeiro, líder do governo na Câmara. Está na terceira secretaria, é isso? Primeira secretaria, né, da Câmara Distrital. E vendo tudo isso passar assim a olhos vistos pela gente. Seja bem-vindo, Raimundo Ribeiro. Obrigado, Celso. Boa tarde, né? É um prazer sempre estar aqui, né, no seu programa e falar com seus telespectadores. E essa manchete do Correio, né, ela não nos surpreende. Nós já dizíamos lá atrás que, assim como acontece em Brasília, no Brasil, né, os cofres públicos também têm muita dificuldade, né? E o que se lamenta é que a então candidata, né, Dilma, tenha dito lá atrás, né, que não haveria apagão, que não haveria aumento de impostos, nada disso. Quer dizer, é bem caracterizado o estelionato eleitoral. Agora, fazer o quê, né? Tivemos a eleição, o povo teve a oportunidade de verificar quem estava falando a verdade, né? Me parece que a presidente Dilma, pelas medidas que anunciou, não estava falando a verdade, mentiu, né? O que é muito ruim, porque isso arranha a credibilidade de quem ocupa um cargo, entendeu, como presidente do país. Né? É lamentar, né? E o pacote de maldade não para aí, né? Como foi colocado. E né? a questão aqui, não é... também, ó, Dilma veta a correção de 6,5% do imposto de renda. Mas, Celso, veja só, amigo, quanto mais puder tomar do seu, parece que é melhor para mim, né? As medidas, entendeu? Nós sabíamos que seriam necessárias, né? O que não se admite em alguém que ocupa uma função pública, entendeu? É a mentira. É isso que não se pode admitir. Sabe por quê? Porque isso corrói a credibilidade do cargo, a liturgia do cargo exige que você seja verdadeiro. Lamentavelmente, né, talvez no ardor de uma campanha política, se prometeu aquilo que sabia-se que não poderia ser cumprido. Né? E fazer o quê? Né? É o jogo da democracia. Na democracia, a população é chamada, ela escolhe e ela acredita nos candidatos. E depois vem a frustração porque o candidato faz exatamente o contrário. É lamentável porque, olha, você pode, né, tem pessoas que às vezes são mais competentes, outros menos competentes, essa coisa. Agora, o que você não pode é perder a credibilidade, né? E o governo já começa muito mal. Por quê? Porque tudo que foi negado é o que a presidente Dilma está fazendo. E não bastasse tudo isso, quer dizer, ainda tem o peso da Petrobras, que parece que quanto mais, né, como diz lá na minha terra, quanto mais mexe, mais fede, né? Não, a corrupção, entendeu? Está entranhada no governo, né? Quer dizer,
comenta-se a boca pequena, dificilmente você encontra alguém disposto a comentar em frente às câmeras, como nós estamos fazendo aqui, entendeu? Essa história, por exemplo, como é que a presidente Dilma não sabia dessa história? Ela era do conselho, entendeu, da administração da Petrobras. Como é que a Graça Foster não sabia dessa história? Entendeu? Quer dizer, ela é a presidente da Petrobras. Se ela fosse de uma empresa privada, ela já tinha sido demitida por incompetência, porque ela está gerando um prejuízo enorme para a Petrobras. E quando a gente fala Petrobras, não é apenas a instituição, são os acionistas. Você está entendendo? Quer dizer, qual é o empresário aí fora, entendeu? Que monta a empresa, começa a dar prejuízo e mantém o sujeito lá. E a quebradeira que essa Petrobras está provocando em efeito cascata, né? Porque a gente cita, por exemplo, as grandes empresas, mas na verdade as grandes empresas, elas terceirizam tudo. Exatamente. E as empresas e às vezes quarteiriza, terceiriza e quarteiriza. Quarteiriza, é verdade. Então aquelas que botavam a mão na massa mesmo, que contratam o peão para botar a mão na obra, né? Elas estão quebrando, amigo. Claro. Pô, não estão recebendo, fecharam os cofres. Não, e outra coisa, é notório, é evidente, não precisa mais prova de coisa nenhuma, entendeu? Tinha uma quadrilha operando na Petrobras, ué. Isso foi confessado pelo Paulo Roberto Costa, entendeu? Que foi colocado lá na gestão do então presidente Lula e foi mantido na gestão da presidente Dilma. Ué, o que mais precisa? Em termos jurídicos, o Raimundo é da Advocacia Geral da União, né? Militou nessa área, mais do que ninguém conhece essa área. 37 anos de advocacia. Meu Deus do céu. Deve ter aprendido alguma coisinha pelo tempo. Não é à toa que esses cabelos estão tudo branquinhos aí, né? De tanto esquentar a cabeça. Mas pelo menos tem um cabelo, tem alguns aqui, ó, que não tem. Mas aí, juridicamente, como é que fica esse imbróglio todo, hein? Olha, a gente tem tido aí uma conduta muito serena, que é o normal no magistrado, né? Aquele juiz do Paraná, né, doutor Sérgio Moro, né? Ele tem conduzido, né, o processo. A Polícia Federal tem, né, feito as investigações necessárias, né? Alguns estão na cadeia, né? Outros não. Fica difícil de entender, né, por que um está e outro não, né? Mas de qualquer maneira, algumas providências estão sendo adotadas. O que precisa, e nós cansamos de denunciar aqui, Celso, você não pode aparelhar a máquina do Estado. Porque quando você aparelha, você faz com que os órgãos de controle social, que têm a obrigação de prestar serviço à sociedade, não ao governo, eles muitas vezes têm dificuldade de exercer a sua função. Entendeu? Então você veja, a Polícia Federal está trabalhando, mas nós sabemos lá dentro da Polícia Federal, por informação de amigos que temos lá dentro da Polícia Federal, que alguns delegados recebem uma pressão muito forte, entendeu? Para não investigar, quer dizer, para não cumprir a sua função, entendeu? Esse país realmente precisa ser refundado, Celso, porque as vigas da corrupção, né, corroeram tudo, entendeu? Meu Deus do céu. É lamentável. Até, né, para a gente continuar um pouquinho na área federal, depois a gente entra na local. O que pega mal é o mundo inteiro falando desse caso da Petrobras, né, amigo? Você vê ações nos Estados Unidos, né, de grupos que se colocam como levaram, né, prejuízo, um calote danado porque acreditaram, investiram. Perdemos a credibilidade no exterior. Né? Então você veja, isso traz algumas consequências. Por exemplo, quem é que vai investir num país em que dentro do governo você tem uma corrupção que é clara? Entendeu? Quer dizer, qual é a segurança jurídica, entendeu? Que esses investidores teriam para investir no Brasil? Como advogado, o investidor americano está entrando, já entrou, né, de grupos na justiça contra a Petrobras. Exato. O brasileiro pode fazer a mesma coisa? Pode. Quem investiu na Petrobras pode, e que comprou uma ação lá em cima e hoje perdeu praticamente... Porque você veja, quando você compra ação, é um jogo, você pode ganhar e você pode perder, isso é uma coisa, tá certo? Agora, quando você percebe, entendeu, que a perda decorre, entendeu, da deteriorização moral de quem dirige a Petrobras,
Aí você pode ingressar em juízo, entendeu? Requerendo a improbidade administrativa dessas pessoas. Pior ainda quando a queda acontece exatamente pelos malfeitos praticados. Né? Exatamente. E a Petrobras acho que está perdendo nisso pelas compras fantasmagóricas que foram feitas, né, pagando caríssimo por uma coisa que não valia nada. E se fosse uma só, a gente dava um jeito, né? E você tem também, entendeu, uma funcionária, Venide, né? Que denunciou tudo. Aí, quer dizer, a pessoa que denuncia, ela passa a ser perseguida, entendeu? E, poxa, onde é que a gente está? Tem que parar com essa história. A pessoa tinha que estar prestando os depoimentos, ter garantia de vida. Mas eu vi um dia desse que o Congresso, né, comunicou o fato ao diretor, ao delegado da Polícia Federal, né, ao diretor, sei lá, e ele respondeu que quem tem que requerer é ela. Para aí, pô, isso é besteira. Quem vai requerer não importa. O que importa é que a vida da moça corre risco. É lógico. Meu Deus do céu. Oi, Valdécio, boa tarde. Boa tarde, Celso. Diga, querido. Celso, eu falei com o último notebook, falou que faria um programa direcionado aos excedentes aqui de Brasília. Sim. Eu queria também falar com o Raimundo Ribeiro. Ele fala muito bem, sabe? Celso, teve um concurso para motorista em 2011. Ah, tá. Só com hora extra, a SAMU economizou R$500 mil, né? Uhum. E, olha bem, Celso, e nós somos concursados, excedente da SAMU, e estamos precisando trabalhar, sabe? E no final do governo Agnello, em vez de chamar a gente, foi temporário, sabe? Agora mesmo que sabendo, tem 3 anos para separar da SAMU, por causa de hora extra, a economia é muito grande, no caso, se não chamasse. A Sandra Fará está ajudando o pessoal da PM excedentes, né, para poder conseguir entrar, que o Israel agora aprovou uma lei que pode chamar além do edital, sabe? Tá. Eu queria ver se o Raimundo Ribeiro podia fazer alguma coisa com a gente, no caso, né? Nós estamos quase 2 mil passando no concurso, só fomos para a segunda etapa por causa do edital chamado causa de barreira, que vai funilando, sabe? Tá bem, mas o déficit é muito grande na rede de saúde em relação a motorista. Porque se o Raimundo Ribeiro vir pegar essa causa nossa, eu sei que ele não acabou com o íntegro. Tá bem, querido. Eu acho até que essas mudanças anunciadas ontem pelo próprio governo, né? Colocando a calamidade pública na área da saúde. Emergência total. Fala, inclusive, em contratações e outras coisas mais, né? Exatamente. Primeiro eu quero agradecer ao Valpércio, né? Que parece que eu consegui ser entendido, né? Né? Mas olha, Valpércio, eu sou servidor público também. Né? Claro. Eu já aposentei da Advocacia Geral da União, mas a vida inteira fui servidor público, né? E entendo que nós precisamos realmente valorizar o concurso público, porque você valoriza a impessoalidade, a eficiência, a competência, a coisa toda. Então não tenha dúvida nenhuma, se você quiser, entendeu, pode me procurar, meu gabinete na Câmara Legislativa é o gabinete 3, meu celular é 81517497, pode me ligar, a gente marca, e eu entendo que nós precisamos profissionalizar a administração pública cada vez mais. Aliás, quando eu exerci o mandato de 2007 a 2010, Celso, eu tive um projeto, né, que infelizmente não teve continuidade, que era o seguinte: para cada concursado chamado, eu propunha a extinção de um cargo comissionado de quem não era efetivo. Por quê? Porque é coisa natural, entendeu? Afinal de contas, a administração pública tem que ser exercida por aquelas pessoas que se habilitam via concurso público, tá certo? Então, pode contar com o nosso apoio. Eu tenho acompanhado muito de perto a questão de alguns professores também concursados, né, e que foram buscar o nosso apoio. Qualquer categoria profissional que vai ingressar na administração pública via concurso público pode nos procurar, o Gabinete 3, nós estamos à disposição, e aí a gente verifica de que forma a gente consegue conduzir essa matéria. Até porque, como diz outro, existem até meios de se apelar para isso, né? Aí vamos falar juridicamente também, né? Elkson, boa tarde, amigo. Boa tarde, Celso. Diga, querido. Boa tarde, deputado Raimundo Ribeiro. Celso, primeiro lamentar, né, que semana passada a gente perdeu um grande amigo em Braslândia, né, que é o Gilberto da Roda d'Água, que faz parte até do... meu amigo querido, Gilberto. Do próprio Raimundo Ribeiro, um grande militante da política de Braslândia, né, e do Distrito Federal, e a gente lamenta muito.
Segundo, eu queria registrar, o deputado Raimundo, o que aconteceu agora nessa troca de governo, saindo o Agnello e entrando o Rodrigo Hollenberg. A gente vê um total descaso também do governo federal em ajudar o Distrito Federal. Não é um pouco de birra porque o Rodrigo Hollenberg apoiou o Aécio? Será que se o Agnello Queiroz fosse eleito, o Distrito Federal estaria passando por tudo isso? Será que o governo federal não poderia, se fosse o Agnello, o governo federal não estaria ajudando hoje para sair dessa crise? Essa é a minha pergunta. Uma boa tarde, Celso. Boa tarde, a todos os telespectadores do Diário Brasil. Tá certo. É uma boa pergunta, né, amigo? Porque eu não vi uma manifestação nenhumazinha da área federal para dizer, opa, vamos fazer alguma coisa. Eu acho que primeiro a gente tem que colocar o seguinte, o que vem do governo federal para o governo distrital não é um gesto de boa vontade, nem uma esmola do presidente da República. Isso é uma obrigação que se tem em manter o Distrito Federal, porque essa cidade aqui que hospeda o governo federal. Verdade. Tá certo? Então, essa é a primeira questão. A segunda é que realmente a gente tem notado, né, um certo distanciamento. O governador Rodrigo Hollenberg, ele tem procurado, né, sempre uma boa convivência com o governo federal, inclusive apoiou algumas medidas, né, que foram propostas pelo governo federal. Agora, precisa que realmente as pessoas entendam que a eleição passou. Agora, o que nós temos que fazer é recuperar o Distrito Federal. E isso é uma obrigação que não é apenas do governo do Distrito Federal. Isso é uma obrigação de todos os brasileiros, porque essa capital, ela é de todos nós. É nossa, né? É nossa. Né? Pertence a cada brasileiro. Inclusive, o governo federal precisa também dar um tratamento diferente, né, ao Distrito Federal por uma série de razões, mas principalmente porque aqui é a sede do Poder Central. O nosso colega Eduardo Brito, do Alto da Torre do Jornal de Brasília, falou, inclusive, que a presidente da Câmara agora, né, no deputada Liliane Roriz. A Liliane Roriz, exatamente que falou isso, muito bem, cobrando uma posição da Dilma, né, da presidente Dilma, né? Afinal disso, foi o governo do partido dela que a gente até analisando secundariamente, aqui, né? a gente analisando secundariamente, a gente pode perceber o seguinte: a presidente Dilma era presidente no período que o Agnello era governador e fez esse desastre todo, né? E sabia que a máquina não andava bem, todo dia. Tanto é que mandou socorro de lá de baixo, né, 2 ou 3 vezes, mandando inclusive gente forte de lá de baixo para ser secretário do Agnello aqui. Exatamente. E assim mesmo não deram um jeito na máquina, né? E não deram, e agora está comprovado. Quer dizer, a gente não vai ficar chorando sobre o leite derramado, até porque nós fomos eleitos para resolver os problemas. A população já sabe que o Agnello é incompetente, isso aí todo mundo já sabe. Tá certo? Que o governo foi um desastre, mais do que isso, foi criminoso. Mas tá, tudo bem. Passou, agora fomos eleitos, agora somos obrigados a apresentar as soluções. É isso. Agora a impressão que dá às vezes é que a máquina está parada em todos os sentidos. Será que estão trabalhando verdadeiramente? Por exemplo, eu sei que neste momento, por exemplo, eles estão lá no GDF com os professores. Né? Começou um encontro lá, marcado para 2 horas da tarde. E aí estão tentando achar um caminho para tapar o buraco. Estão tentando negociar com o pessoal da saúde da mesma maneira, estão sabendo, tentando negociar com as empresas que não recebem algumas 3, 4, 5, até 6 meses, sem ver a cor do din-din. Você está vendo aí Braslândia, por exemplo, o Elkson ligou agora mesmo, o pessoal daquela empresa de ônibus lá, né, Alternativa, se eu não me engano, né, sem receber há 4 meses, 3 meses, amigo. Mas Celso, veja bem, eu sou testemunha de que o trabalho está sendo feito. Agora, o grande problema é o seguinte, porque nós chegamos numa situação de terra arrasada realmente, entendeu? Nós temos aí dívidas que nem sequer constam no sistema. E aí, de repente, aparece o sujeito com a nota e tal, quer dizer, a todo momento você é surpreendido com alguma bobagem que foi feita lá atrás, e aí você tem que administrar. Agora, eu quero, se você me permitir, eu quero registrar aqui o seguinte: esse momento não é momento de disputa partidária. Primeiro, nós temos um governo que assumiu há 20 dias. É verdade. Né? Esse governo, ele tem uma função
enorme, nós temos o dever de recuperar a nossa cidade. Então esse não é momento de briga partidária, essa baboseira de ficar tentando confundir o público com números, dizer, por exemplo, que tinha dinheiro no caixa, é um absurdo, é uma vergonha. Não, veja bem, primeiro, só tinha mesmo 64 mil disponível. Essa história de vocês, mas na conta tal, sim, mas o dinheiro não estava disponível, e ele sabia, entendeu? Então, quando você, se tivesse dinheiro efetivamente, por que o governo Agnello não pagou as dívidas? Se tivesse esse dinheiro, essa é a primeira pergunta, entendeu? Que já demonstra claramente. Outra coisa, nós precisamos ter a compreensão das categorias profissionais. Você veja, de repente, a CUT ressurgiu. Entendeu? Todo mundo sabe, a gente não precisa falar, a CUT é atrelada, é um puxadinho do PT. Todo mundo sabe disso, entendeu? Tenho grandes amigos na CUT. Agora, de repente, os caras foram acampar na frente do Palácio do Buriti como se os problemas tivessem surgido agora. Por que ficaram calados ao longo de todo esse tempo? Os problemas do atual governo e não do anterior, então, mas isso, nós temos que aproveitar um programa desse seu, de grande audiência, para poder mostrar os fatos para a população. Deixa eu atender o Cícero. Cícero, boa tarde, amigo. Boa tarde, Celso. Boa tarde, deputado Raimundo Ribeiro. O deputado, eu gostaria de saber do senhor o seguinte: se o senhor tem alguma opinião com relação às nomeações de ficha suja na Câmara Legislativa, quando digo ficha suja, é improbidade administrativa e outras sujeiras praticadas pelos nomeados aí passados. O senhor acha que vai continuar a mesma prática? Vai continuar o mesmo toma lá e da cá? Obrigado, deputado. Um abraço, Cícero. Cícero, um abraço e, olha, eu fui eleito primeiro secretário da Câmara e essas contratações passam, né, pela primeira secretaria. E você pode ter certeza do seguinte, que se a pessoa tiver alguma condenação por improbidade administrativa, ela está impedida de exercer qualquer função pública. Então, se você souber de algum caso, pode me passar que eu vou mandar apurar imediatamente. É claro que a pessoa não pode. Improbidade administrativa é sinal de que você teve a chance de administrar alguma coisa pública e não soube fazer. Então, se não soube, não pode estar na Câmara, né? E aí, como é que fica uma situação dessa, por exemplo? Há algumas colocações ali, pessoas que já passaram... É imperativo legal, o Celso. Veja bem, é uma obrigação da Câmara tirar a pessoa. Ué, é a mesma coisa, não é só a Câmara não, é qualquer órgão público. Se a pessoa... né? O Rodrigo, em 2 casos aí, ele foi obrigado a tirar o cidadão de um dia para o outro. O caso do Detran... mas o caso do Detran, na verdade, não é nem ficha suja. Não é nenhuma improbidade, né? mas não é uma improbidade, como é que você vai administrar uma coisa onde como é que você recebe a responsabilidade do negócio de dirigir o Detran tendo multa, né? Então... Mas não é o caso de improbidade administrativa. Mas, de qualquer maneira, tão logo tomou conhecimento, o governador imediatamente, né, recebeu o então nomeando, né, e ele próprio abriu mão e disse, não quero ser indicado, desculpe ter colocado nessa situação. Eu acho que é isso, né? Vou ficar uns 10 anos aí sem andar 150 km por hora e tal. Quem sabe daqui Aliás, você me permite, Celso, eu tenho um momento de loucura, porque eu tenho um projeto. Olha, se as montadoras estiverem me ouvindo, certamente eu vou perder o apoio delas. Mas eu tenho que falar desse projeto. Sabe qual é o meu projeto? Qual é a velocidade máxima que é permitida no Brasil? 110. 110 quilômetros nas rodovias de São Paulo, quase todas. Então por que a gente autoriza que os carros sejam fabricados podendo correr 280. 500, eu não, entendeu? Se eu for deputado federal um dia, eu vou apresentar o projeto, você tem que ter um limitador. Também acho. Você não acha? Também acho. Se você não pode, por que você propicia? Né? Falar em não pode, né? Quem foi que fez um... Já estou lançando aqui um projeto. Eu sei disso, mas vamos para um outro projeto aqui. Diz que você e mais não sei quem pediram para dirigir o próprio carro da Câmara, que tem direito, como, né, quem está na mesa, né? Mas que você não podia dirigir a partir de hoje, se eu não me engano. Não, a partir de amanhã. É de amanhã? A partir de amanhã, Porque a sua carteira está vencida. Não está vencida. Ela ainda não venceu. Ela vence hoje, mas eu já tenho um horário marcado às 16h35 na clínica para poder fazer o exame, tá certo? Mas, veja só, Celso, na verdade, é porque eu tenho algumas características que são minhas, né? Por exemplo, eu não gosto de negócio de motorista, não gosto de nada disso.
Então, eu recebo o carro em razão do cargo, né, de primeiro secretário, e aí perguntou quem é que ia dirigir, eu digo, se eu for andar nele, é eu mesmo que vou dirigir, entendeu? E dei os dados, né? Mas hoje mesmo, por exemplo, eu estou no meu carro particular. Tá certo? Porque no meu carro particular eu me sinto muito mais à vontade. É verdade. Né? Mas sabendo que é teu, né, amigo? E é meu, entendeu? Aí eu vou para onde quero, entendeu? E é esse negócio também de motorista. Tem gente, entendeu? Até que amigos, né, que me aconselham, mas tem que botar um motorista. Mas eu não gosto, sabe, Zé? Esse negócio de você ficar. Às vezes eu vou num lugar, vou no outro, mudo de rota, entendeu? Então eu não gosto de nada que me prenda. E você tá certo. Mas vamos voltar naquela história, né? Caiu o cara do Detran e tal. Aí o professor Chico, né? Colocou no blog dele, por exemplo, foi um caso da GFIS agora, que a pessoa que foi colocada lá, a advogada Adriana Moreira Dias Guerreiro, né? Que faz parte da direção lá da GFIS, ela própria, como advogada, tá processando a própria agência de fiscalização em nome de alguns funcionários, cobrando alguma coisa lá de trás. Quer dizer, isso pode? Deve ter sido, ela deve ter ocupado alguma associação, algum sindicato, alguma Não, coisa do assim. pessoal deles lá mesmo, deve ter né? sido, Entendeu? Né? Agora, seria conveniente, né, que antes de se colocar num cargo em comissão que decorre da confiança, né? E ver. Da pessoa, seria importante que se conversasse antes para saber, porque fica difícil, né? A pessoa está no cargo comissionado e ao mesmo tempo está brigando com o próprio órgão. É verdade. Na nota explicativa que o próprio GDF mandou, né, sobre a emergência na saúde, fala muito claramente. Na justificativa, o governador lembra o dever constitucional de o poder público garantir o acesso integral e igualitário ao serviço de saúde, bem como o atual quadro de desabastecimento na rede. Expõe ainda a falta de pagamento de diversos fornecedores de medicamentos, material médico hospitalar, entre outros. O governador aponta também o fechamento de diversos leitos em UTI, inclusive na neonatologia, e a descontinuidade da prestação de serviços como de radioterapia, o que pode acarretar sofrimento aos pacientes e aumento do número de óbitos devido à interrupção do tratamento de câncer. Meu Deus do céu. Você vê, como é que o sujeito é obrigado a tomar um remédio, porque ninguém toma remédio porque gosta, né? Só o hipocondríaco, né? Mas como é que o sujeito tem que tomar um remédio, o governo tem a obrigação de fornecer aquele remédio, aí você chega na farmácia, aí o funcionário lhe diz, o funcionário não tem culpa, não, estou falando do governo. Aí o funcionário, está em falta? Sim, está em falta, e aí? Que hora que eu pego? Em que lugar que eu pego? Entendeu? Quer dizer, tem que resolver o problema, não é questão de você explicar, não é questão de você justificar, você tem que resolver o problema, entendeu? E esse estado de calamidade vai propiciar, né, a área de saúde a tomar medidas mais urgentes para a solução, porque é uma medida de excepcionalidade para uma situação excepcional. Não dava para tratar da mesma forma, né? Não, e acaba parando a cidade num todo, Sim, né? Exatamente. Até porque, vamos dizer, citei agora mesmo que o governo está lá conversando com os professores mais uma vez, mas já se adiou, por exemplo, o ano letivo, o início do ano letivo, que era para começar no comecinho agora de fevereiro e que já foi lá para o final do mês. Quer dizer, mexe com a vida de todo mundo, porque amigo. Você vê, olha só uma medida como essa, né? Ela termina mexendo realmente com a vida das pessoas, porque você leva seu filho para a escola e aí você vai trabalhar. Então, durante aquele período, por exemplo, você já não vai poder levar seu filho para a escola. E onde é que você vai deixar seu filho? Com quem você vai deixar? Você vai levar para a repartição ou você vai levar para o seu local de trabalho? De repente, seu patrão não quer que você tenha a companhia do filho ali no local de trabalho, que pode atrapalhar. Então, você veja, tudo isso, mas é aquela história, né? A destruição veio lá de trás, a gente está tentando resolver. Só que as coisas, o tempo não para. Então, você tem que resolver logo de imediato. A primeira medida que foi tomada foi exatamente essa, porque não dava para começar o ano letivo e o sindicato sabia muito bem disso. E o sindicato, inclusive, poderia ter nos ajudado, ter ajudado Brasília há muito tempo, cobrando, né, lá do governo anterior e dizendo, olha, vai resultar nisso. Nós estamos sabendo que, vamos lembrar aquele cara da novela, né? Para trás mente a situação, né? E para frente mente, né? Para esse minuto final, por exemplo, tem esperança, Raimundo?
Tenho muita esperança, porque eu acredito no trabalho, Celso. Eu tenho muita esperança, acredito no trabalho, acredito na seriedade do governador Rodrigo Hollenberg, das pessoas de bem que estão do lado dele, e tenho certeza que as pessoas no Distrito Federal querem a recuperação da cidade. E as pessoas de bem vão nos ajudar nessa tarefa, que é uma tarefa difícil, mas que é possível realizar. Tomara. Deus quiser. Com certeza. E minha Obrigado santinha. por ter vindo mais uma vez. Eu que agradeço, Celso, e estou sempre à disposição, querido. Tá certo. E reza bastante para tua santinha aí, porque Tá certo. o negócio tá feio, né? Olha, o que a gente tem que fazer é orar muito mesmo, né? Essa é que é a grande verdade, seja de que religião for. Esta é que é a grande realidade. O que nós não merecemos é a continuidade desse estado de coisa. Já tivemos aí 4 anos de ostracismo, somado possivelmente a um ano anterior, mais ou menos, de desgoverno e tudo mais. E aí, daqui para frente, continuar em desgoverno seria catastrófico para Brasília. Meu Deus. Olha por nós aí. Grande abraço. Não tem outro jeito não, viu, mano velho?